Fala aí, galera do canal. Estou aqui com o engenheiro Jamal Arati. O Jamal, eu estudei com ele na facu, na UTFPR. Ele entrou um semestre depois de mim. Acabei realizando. Que eu me lembro agora era só DNP, mas você falou que a gente fez micro também. Teve uma parte de micro que a A gente gente acabou fazendo junto, eu acho. Então ele lembrou que a gente fez uma parte de micro. Então o Jamal, ele é engenheiro de alimentos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, o campus de Campo Mourão. O Jamal tem vários cursos aqui relacionado à parte de alimentos, a parte de auditoria, microscopia, análise de alimentos. O Jamal também eu me recordo que ele participou de iniciação científica, não lembro muito bem do que era. Participei, eu acho que a principal dela foi a extração de colágeno da carcaça da tilápia. E, e eu me lembro também muito bem que quando a gente fez a parte de DNP, eu gostei muito de trabalhar com você, que a gente conseguiu fazer umas coisas legais. Eu acho que uma das coisas que eu acho muito legal é você ter uma ideia tirar uma ideia da cachola e fazer ela. Então a gente conseguiu fazer isso, enfrentou os desafios em fazer chips de banana, de maçã e sei lá das quantas. Botamos tempero e tudo mais. E hoje em dia o Jamal ele trabalha na parte de certificação halal e eu convidei ele aqui para trocar uma ideia, para explicar um pouco sobre isso, porque é algo que me gera muita curiosidade, porque eu nunca estudei, nunca quis me aprofundar sobre isso e acho que é algo que gira a economia mundial e de extrema importância para você que trabalha com processos alimentares e quer entender um pouco mais sobre esse mercado. Então, queria agradecer aí o Jamal aí por aceitar trocar uma ideia e compartilhar um pouco do seu conhecimento. E se apresenta aí, Jamal, pro pessoal. Beleza, bom. Bom, como o Carlos falou, meu nome é Jamal Arati, eu tenho formação em engenharia de alimentos pela UTFPR de Campo Mourão. Eu iniciei meu estágio junto com a faculdade na época da pandemia. Eu comecei já trabalhando na parte na Fambras, que é a certificadora. Fiz o estágio na parte de processual, na parte mais documental, aí quando você analisa a parte dos documentos, você verifica todos esses pontos. Eu vou discorrer um pouco mais isso com os slides que eu montei para vocês, para vocês poderem ter uma visão um pouco mais ampla. E depois de um ano e meio, eu me tornei auditor, onde eu faço todo esse processo da parte de auditoria da certificação e eu vou dentro das indústrias e sempre buscando a conformidade para poder dar o certificado. Maravilha, Jamal, maravilha, maravilha. E só uma questão, uma dúvida aqui, porque só para deixar claro, o Jamal é sua família é de origem muçulmana, né? Sim. Eu lembro na faculdade que você fazia faz, né? Fazia e faz o Ramadã e tem todo esse processo da cultura de vocês. E uma questão, uma duvidinha, você sempre teve vontade de trabalhar com certificação halal ou foi algo que você acabou encaixando para você? Olha, desde que eu me conheço como estudante, antes da faculdade, eu sempre soube que eu ia para a área de engenharia. Isso era algo que sempre me chamou a atenção e era do meu gosto. A questão era saber qual área que eu iria. Aí até que numa viagem para o Líbano, com a família, tudo, a passeio, foi quando eu andando assim na rua, eu vi a parte do abate. Não, a gente não pode, vai comparar assim, né? Lógico, o Brasil, a parte do abate com o Líbano, por exemplo, que é um outro tipo é um outro país, certo? Mas acabei vendo o abate, porque as pessoas podem acabar vendo esse abate mesmo. Então eu acabei vendo o abate e comecei a perguntar, mas por que é assim? Sabe aquela curiosidade de você Uhum. ter? Foi a partir desse momento aí falar, não, que o abate tem que ser voltado.
preferencialmente voltado para Meca, tem que ser de um corte. Foram me explicando esses pontos e foram falando que para mim era por conta da religião. Então aí eu fui ver que não era apenas. Aí você, lógico, depois disso eu falei, não, será que eu vou trabalhar com isso? Aí eu fui vendo, foi passando o tempo, falei, não, acho que eu vou tentar. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei do curso voltada para trabalhar nesse segmento. E hoje vamos dizer assim, você está realizado porque foi uma decisão que eu tomei e eu consegui seguir, Uhum. sabe? Então, a partir desse momento que eu vi, tive a curiosidade, fui buscar atrás e tomei a decisão, foi a partir disso que eu vi que era isso que eu queria trabalhar. Maravilha. Por exemplo, se. E também não foi seu único foco, né? Durante a faculdade você também se permitiu explorar outras áreas, conhecer outras coisas. Por exemplo, você não fez sua IC nisso. Então você foi ampliando seu horizonte ali até que você acabou encaixando ali novamente. Foi no estágio, é isso? Sim, por exemplo, no próprio IC, eu participei, vamos dizer assim, a parte de extração de colágeno, eu poderia seguir, seja na parte de metodologia de extração, né? Por conta disso, poderia seguir para DNP, depois dessa extração de colágeno, seguir. Até o meu TCC não foi nem adiante do próprio IC, já foi uma parte da parte de secagem, já trabalhei com secagem. Então, eu tentei explorar todos os pontos assim que eu podia, que eu tinha interesse, para ver aonde que eu me adequava mais. Não vou dizer que eu não me adequei na parte de pesquisa, por exemplo, Uhum. mas eu vi que aquela vontade de dentro, não, quero trabalhar com isso, foi o que fez seguir. Maravilha. E, por exemplo, eu sei que você é um tipo de cara, assim, que como eu também gosta muito de processos, né? Você gosta daquela. De, pô, ver a transformação do negócio, como que a coisa vai mudando ao longo do tempo ali. E. E nessa parte do estágio, você começou tendo contato com esses processos todos ou era mais como que explica? Como que foi essa entrada no mercado da certificação? Olha, eu tive essa parte do estágio, eu tive o contato com a parte documental, ou seja, antes, para auditoria, você vai receber a parte de documentações e aí você vê em loco, você vê lá Uhum. dentro da empresa, certo? Você vê todo o processo, tudo. Já na parte do estágio, estava mais na parte voltada documental, ou seja, eu recebia esses documentos, avaliava se tinha alguma pendência, assim, pedia, solicitava para o cliente, mas eu não ia bem em loco. Então, ou seja, era a parte que, ó, você sabe o processo, vamos dar um exemplo. Um suco que você vai receber tem clarificação. Tá, você tem que entender o que é essa clarificação. Da onde ela pode ser essa clarificação? Pode ser por meio de enzimas, pode ser por meio de gelatina. Então, aí nesses pontos você já consegue, tendo conhecimento técnico com esse ponto, você já consegue destrinchar o processo em loco. Você Uhum. entendeu? Maravilha, Então eu maravilha. via mais essa parte assim, no E, início. e eu fui convidar o Jamal aqui, galera, pra fazer esse podcast, trocar essa ideia. E o cara falou assim, véi, agora não dá que eu tô indo pro Uruguai. Então o cara já tá dominando a América Latina em toda ali. Então eu gostaria de saber como que é o seu dia a dia, assim, Jamal. Por exemplo, porque você me comentou que você acaba passeando ali por. Passeando não, né? Não é passeando. Mas, mas trabalhando em vários processos, conhecendo várias fábricas, indústrias. E como que é o seu dia a dia? Como que, por exemplo, você. Eu sei que você é de São Paulo, você passa um tempo aí, você viaja muito. Como que é esse dia a dia seu? Bom, o dia a dia a gente recebe já a programação para o mês seguinte, né? Então a gente já faz toda a logística, seja se é muito distante, vai de voo, se é até, vamos dizer assim, 1 hora de carro, 2 horas de carro, a gente acaba indo de carro mesmo. Então você acaba se programando. Então às vezes na semana você tem, isso aí sempre vai variar. Tem meses, semanas que são mais puxadas, tem semanas que são mais tranquilas. Então, geralmente, o que a gente escolhe fazer quando tem que fazer alguma logística, por exemplo, o caso do Uruguai, a gente sai um dia antes, né, para você fazer toda essa logística de viagem, porque querendo ou não, viagem é cansativo, é algo que, por exemplo, você fica às vezes 3 horas no avião, você ficar 1 hora aguardando no aeroporto, se depois você pegar carro, fazer todo esse translado de 2 horas, já foi quase 6 horas, aí só de logística, então é algo cansativo. A gente faz isso um dia antes,
no dia seguinte faz a auditoria. Aí depende muito da disponibilidade de voos. Volta às vezes no mesmo dia, no período da noite, ou no dia seguinte. Ma- Então você sempre fica em casa, às vezes, quando eu tô em casa, é mais para dormir, ou um dia assim, ou outro vago. Uhum. Maravilha. Então, por exemplo, eles já te dão um plano, por exemplo, falando, mês que vem você já vai nessa fábrica, nessa outra aqui, vai ter que fazer isso, assim, assim, assado. E. Não, geralmente só marca a auditoria. Ah, Tipo, ok. ó, a auditoria ali. Beleza, aí a parte do plano, todos os documentos que eu vou querer ver, essas coisas, é a parte do auditor mesmo. Aí isso é padrão. Ou depende da Isso. fábrica, por exemplo. Por exemplo. Depende do segmento. Uhum, Vamos dizer assim, depende do segmento. Tem segmentos de alimentos em si, tem segmentos de químicos, tem segmentos de higiene pessoal, tem segmentos de fazenda. Então, tem todos esses tipos de segmentos que aí vai depender, dependendo desse segmento, vai depender da documentação. uhum. E a empresa, então, ela é da área especializada em alimentos, ou não? Também da parte Não, química? ela audita todos os segmentos que possuem o reconhecimento, que ela tem reconhecimento. Ela tem reconhecimento em diversos setores, até depois eu vou mostrar para vocês nos slides. Então, ela tem um reconhecimento que é possível auditar todos esses tipos de segmentos. Uhum. Pro pessoal aí que não é muito. Ainda tá no começo do curso, ou que não faz muita ideia sobre isso, o que é um processo de auditoria? Bom, o processo de auditoria vai ser todo aquele voltado para. Você vai montar um plano e tem que ter uma base para você montar aquele plano. Então, por exemplo, não falando agora da auditoria RAL, mas, por exemplo, uma auditoria da ISO 20, da FSI 22000. Você monta um plano e você tem que saber os pontos da FSI, que está na norma, que você vai se basear, e aí tem aquele. Isso varia de cada auditor. Você tem que traçar o seu caminho. Para qual caminho você vai querer ir para você buscar a conformidade? E eu gosto muito de falar isso, buscar a conformidade, porque é um ponto que os auditores eles têm que ter. Ele não tem que chegar naquela empresa e falar, não, eu vou encontrar só erro. Não, você tem que ir, você tem que ir imparcial, sabe? Você tem que ir ali, ó, falar, mano, eu estou buscando a conformidade. Acontece de ter alguns desvios? Pode acontecer. Então você se baseia diante de uma norma e traça o seu caminho de auditoria. Porque, por exemplo, tenho vários amigos que trabalham com auditoria, tenho um até especialmente que trabalha ali na Inglaterra também, e eu tenho duas visões. Eu tenho a visão de quem é auditado e quem audita. Quem é auditado parece que vocês são vilões. Vocês são vilões mesmos? Cara, não. Mas nós não somos vilões porque um ponto que eu gosto muito de enfatizar, e eu enfatizo. A norma, quem é auditado, ela tem a norma. Ela recebe esses documentos. Então ela sabe das normas. Nós não somos vilões porque a gente não está tirando, não tá tirando a norma da fontes da voz da minha cabeça, sabe? Tá tendo um embasamento para aquilo. Então, assim, você busca, igual eu falo, você busca a conformidade. Às vezes, de acordo com a norma, pode não estar indo de acordo com. Não pode estar não de acordo. Então, aí o que, que você tem que fazer? Tem que apontar. E aí é visto como um vilão. Não. Pô, você tem um documento, você tem a normativa. Você tem que seguir aquela normativa. Por exemplo, é que muitas vezes as pessoas elas não têm ideia do cenário que se uma norma não for bem estabelecida, o que ela pode causar. Então, por exemplo, imagina, você comprou um carro. O carro ele tem que estar em condições seguras para você dirigir, né, para você andar. Imagina você está no meio da estrada, do nada uma roda sai voando ali. Então, a mesma coisa com o alimento. Então, o alimento é extremamente complexo, o alimento, porque o alimento tem diversos fatores, não é só microbiológico, pode ser contaminantes, pode ser muita coisa que pode gerar um problema de saúde pública gigantesco. Exatamente. E você vai ver, quando principalmente eu começar a abrir mais um pouco do assunto, você vai ver que não é só apenas a característica físico-química ou microbiológica do alimento que pode trazer risco. Tem N fatores, vamos dizer assim, a controle da água que você usa no processo. Se você não tiver um controle de água, outro risco que você pode ter. Se não tiver um controle de embalagem, outro risco que você pode ter.
Então, assim, são N fatores que está envolvido no processo de auditoria. Maravilha, maravilha. Então, o Jamal disse que trouxe um material para comentar aqui com a gente. Esse material que você preparou aí era sobre o quê? É sobre o quê? Bom, como que eu trabalho na Fambras, eu peguei um material, reuni um material, vou apresentar com o logo da Fambras, certo? Que é a certificadora onde eu trabalho. Ela é a maior do Brasil e com bastante, eu tenho um reconhecimento internacional. Então, ela tem essa credibilidade por conta da sua normativa, além de ser enviada, e também por conta da sua parte totalmente técnica. Que a gente trabalha com essa seriedade, a gente sempre é sério no trabalho e tenta ser transparente sempre com o cliente, que a gente fala, que é o auditado. Maravilha, Bom, maravilha. o slide ele vai trazer para vocês um pouquinho do que é a certificação, o que é esse tanto de halal que a gente fala, entendeu? E tentar abrir um pouco mais, expandir esse conceito da auditoria halal, tá? Maravilha. Eu falei para pro Jamal dar uma aprofundada nessa parte halal aí, porque eu acho que, como eu comentei anteriormente, é algo que não vi em muito lugar, não aprendi. E acho que é nada mais, nada menos do que um especialista para vir falar sobre isso, uma pessoa que domina e trabalha com isso. Então, Jamal, manda bala. Beleza. Vou compartilhar aqui. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Tá carregando aqui. Aí agora foi. Oi? Beleza. Bom, primeiro, o que é a certificação halal? A certificação halal é uma certificação religiosa. Então, ela tem que ser feita por uma instituição certificadora e ser reconhecida pelos países islâmicos. A religião dessa do halal, como todo mundo fala, é a islâmica. E essa islâmica, ela tem que tudo que é islâmica, nós temos uma chamada Sharia, que são aqui no slide está como jurisprudência islâmica, mas são as leis islâmicas, certo? E falando um pouco mais sobre o Islã, ele é uma religião monoteísta. Então, acreditamos em um único Deus e os praticantes dele são chamados de muçulmanos. O que é o halal? Vamos lá. O halal, ele é tudo que é lícito, permitido por Deus. Aí entra um ponto que eu vou abranger bastante. Ele não apenas envolve alimento halal. Ele tem a ver com social, justiça, vestimentas e finanças. Você tem que ter também uma base ética e moral. Então, vamos lá. Você acha que, por exemplo, você roubar é halal? Não, porque isso vai de uma conduta. Ela está muito além de um alimento. Ela está no modo de vida, sabe? Então, resumidamente, halal é tudo que é permitido por Deus. Já o haram, ele é o oposto de halal. É o que é proibido. Então, isso tudo está voltada, por exemplo, além de atitudes, ações morais. Agora, falando para a parte de alimentos, o que seria haram para os muçulmanos? Tudo aquilo que é prejudicial ao corpo. Então, por exemplo, tem um trecho do Alcorão Sagrado, né? Que ele cita pontos que são proibidos já para os muçulmanos. Está a voz vedado, a carniça, o sangue, a carne de suíno e tudo aquele que tinha sido sacrificado com a evocação de outro nome que não seja de Deus. Então, por exemplo, aqui a gente tem já algumas proibições que a religião ela proíbe, que são o quê? Carne de porco, sangue, carniça, e aí vai ter um outro ponto que eu vou abranger aqui, que é o modo do abate dos animais. Aqui eu vou deixar um ponto que a gente fala que é não halal. Esse não halal, ele abrange outros pontos. Quais são? Tem o que é proibido, que é já o haram, e tem o que é o mashbu, que é o duvidoso. Inicialmente, você já entende que esses aqui sejam não halal. Por quê?
Por exemplo, os aromas e os flavorizantes. Por que eles podem ser. Eles são não halal? Porque eles podem conter etanol, que é a. Tem com base, os muçulmanos também eles não podem ingerir bebidas alcoólicas. Então aqui também temos a parte dos seres humanos que, querendo ou não, isso está sempre envolvido na parte das indústrias, que é a L-cisteína, queratina. Então, assim, você faz em auditoria e na parte documental mesmo, você faz essa busca para você saber a origem. Então, eu posso dizer que a gente sempre busca, eu busco sempre trabalhar numa rastreabilidade de saber sempre a origem. Que a gente fala também do sangue, onde que ela pode estar, o sangue? No chouriço e no meio de fermentação, principalmente no meio de cultura. Você não lembra que teve uma época na faculdade, se não me engano, era microbiologia também, que para fazer um meio de cultura usaram sangue lá na faculdade. Então aí você já começa a ver, olha, se tem meio de cultura, de onde que é esse meio de cultura? Será que usaram sangue ou será que usaram um artificial? Então você já começa a ter essa sacada voltada pro halal. Uhum. Bom, porque onde que você pode encontrar derivados de porco? A lista é um pouco grande, né? Muita coisa. A lista é um pouco grande de onde você pode encontrar os derivados de suíno. Vamos lá. Gelatina, colágeno, couro, sangue, o pâncreas, principalmente antigamente, né? Não hoje em dia é bem pouco, mas ainda assim é um risco que traz a parte do ácido cítrico, que ele podia ser produzido principalmente dentro do pâncreas, né? Do porco, de boi. Então, Hoje em dia mudou um pouco desse processo, mas ainda assim pode existir. Parte de osso, onde que é feita a parte do carvão ativado. E aonde que você usa esse carvão ativado? Você pode usar em purificação de água. Então você vê que você vai ligando os pontos, que assim parecem meio soltos. Se você usa a parte técnica, você consegue encaixar ele nesses pontos. Perfeito. Bom, aí entra um ponto que o que acontece para certificação. Quando você tem um alimento não halal, é um alimento que você não sabe a origem. Eles são chamados de mashbu. Tudo que é aquilo que é duvidoso. Você não sabe se ele é haram ou se ele é halal. Então aí você faz esse processo de auditoria para você verificar e dar vamos dizer assim, entre aspas, o alvará de halal, seja para o insumo ou seja para o produto. Então aqui a gente tem, por exemplo, múltiplas origens. O ácidos graxos, ele pode ser de fonte animal ou de vegetal. Aí entra naquele ponto que eu estava dizendo. Se for de animal, qual animal que é? Se for de porco, não pode ser certificado. Se for bovino, esse bovino, ele foi abatido da maneira correta? Então você vê, então uma coisa vai levando a outra. E isso a gente está falando de um componente só, que é os ácidos graxos. Pensa para você fazer uma bolacha. Então, o quanto de insumos que você faz, que você possui para essa produção. Agora pensa você fazer isso um por um. Então já é um processo complicado, não digo complicado, mas é uma rastreabilidade, uma cadeia muito ampla. Falando um pouco mais do abate. O abate halal ele é um sacrifício, né, do animal. Ele sempre busca minimizar o sofrimento dele. As pessoas falam, mas hoje em dia tem a parte da pistola pneumática, tem a parte que eles injetam, né, no boi. O abate halal ele não é feito por essa maneira. Ele é feito a partir de uma faca afiada, certo? De um corte único, que corta as artérias, as jugulares e a traqueia. Então ele tem que ser de uma maneira única. E um ponto que eu gosto muito de falar, ele sempre busca o bem-estar do animal. Porque até isso, seja na parte da faculdade, a gente acabou vendo, parte de bem-estar animal, o animal ele sente quando ele vai ser abatido. Então, se um animal ele tá vendo o sofrimento do outro, ele aumenta o nível de cortisol no sangue. E além dele ficar estressado. Então, esse nível de cortisol ele deixa a carne um pouco mais dura, pode trazer esses malefícios pro alimento e também traz pro próprio animal. Então, o abate halal também. Ele, por exemplo, o boi ele não vê o outro sendo abatido, ele não pode
ver o outro boi sendo abatido, ele tem que ser de maneira única, ou seja, você não pode ficar serrando assim para trazer o sofrimento. E também ela deve ser realizada por um muçulmano. Caso você não tenha esse muçulmano, pode ser por um judeu e um cristão. Ah, mas por que pode ser por um judeu e por um cristão? Porque eles também acreditam em um único Deus. Eles também são de uma religião monoteísta. E outro ponto também que acontece bastante, que aí entra, mas se não pode comer sangue, como que se come carne? Porque é feita uma sangria completa. Pode ver que ela tem que ser uma sangria completa e bem feita. E tudo que é derivado de animal é obrigatoriamente necessário a certificação halal. Porque para você puxar todo, saber se o boi realmente ele foi abatido da maneira correta. Por, Que quando ele por só. exemplo, se eu for comprar um salame, ele vai ter o selo lá. Bom, não, porque o salame ele é derivado Não, de por exemplo, suína. é que eu não sei agora de cabeça um de boi. O que é um. Vamos lá, contrafilé? Picanha? Não, por exemplo, eu queria enfatizar relacionado a um embutido. De embutido, vamos ver. Voltado para embutido. Peito de frango? Pode ser, pode ser. Que ele tem o peito de peru, tem o peito de Sim. frango, né? Tem a mortadela de frango. Olha, que eu conheça, não conheço ainda que tenha uma mortadela de frango certificada, Uhum. tá? Mas agora voltando, assim, para carnes principalmente, ela vai sim com o selo. Entendi, entendi, Isso entendi. também, o selo, por exemplo, seja o selo halal, o selo da Fambrás, que dá a halal, não é obrigatório. Ele é de uma escolha da empresa. Tem empresas que são auditadas que falam, não, eu quero usar o selo. Tem empresas que falam, não, não quero. É a escolha dela. Ela é livre para poder usar. Claro, para nós muçulmanos ou para os consumidores adeptos, ter o selo facilita muito. Lógico, senão, porque você não vai ficar pesquisando a empresa se ela isso aqui ou aquilo, né? Você bate o olho ali no rótulo e já. Isso ajuda. É que também, sendo ou não, a comunidade muçulmana, ela é muito. Ela é fiel à marca. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, uma pessoa ficou sabendo que essa empresa é certificada halal, ela vai falar para outro muçulmano, que vai Uhum. falar para outro muçulmano, que vai falar para outro muçulmano, e quando você vê, todos aqueles muçulmanos estão consumindo aquela marca daquele produto porque tem um certificado halal. Como que funciona agora o processo de certificação? Ó, processo de certificação, ele, igual eu falei, ele envolve toda a cadeia. Quando eu falo como toda a cadeia, desde o setor da agricultura, por exemplo, criação de animais, plantação agrícola, seja para o processamento de alimentos e rações, seja para distribuição, seja centro de distribuição, seja transportadora, seja armazéns, serviços auxiliares, que está entrando já hotelaria, turismo, todos esses pontos, e bioquímica. Bioquímica ele já se destrincha um pouco mais, que ele já pode entrar a parte de produtos químicos, pode entrar a parte de sanitizantes, pode entrar a parte de fármacos, pode entrar a parte de cosméticos. Então, assim, ele se destrincha um pouco mais porque ele envolve nessa categoria. E aí é um ponto que eu gosto de reforçar. Se você ver bem, os tipos dessas categorias, elas são idênticas às que dada para FSI 22000. Então, Explica assim, pra galera o que é FSI 2000, antes de quem não sabe. a FSI 22000 já é uma certificação, né? É uma normativa derivada da ISO 22000, que ela busca a segurança dos alimentos. Pô. Então, assim, a certificação halal, ela tem muito da ISO 22000, da FSI 22000, ela tem muito por conta da segurança do alimento e tem os pontos que foram os critérios que eu falei anteriormente para o halal. Ou seja, você acha, agora conversando com você, Carlos, um alimento que tem um alto valor microbiológico, ele é halal? Não. Por quê? Ah, se esse valor alto microbiológico for ruim, supostamente não, né? Exatamente, porque Porque. entra no conceito que não é seguro, ele é Sim. prejudicial à saúde.
Exato. Então, por exemplo, essa certificação é uma prova que é algo de qualidade também. Exatamente. Exatamente. Além de tópicos, por exemplo, tirando os tópicos assim religiosos que tem, seja para a parte de animais, que é a parte do abate, toda a rastreabilidade, seja para a parte de produtos finais, que é não ter álcool, não ter derivado suíno, a aves de rapina, todos esses pontos, ela traz total qualidade e segurança para o alimento. Por exemplo, outra coisa que a gente vê, que, por exemplo, a segurança e a qualidade são coisas obrigatórias. No entanto, eu vejo como, aprendendo agora um pouquinho com você, como que essa norma ela é moderna em termos das normas gerais. Porque, por exemplo, essa preocupação com o animal, essas coisas todas, está começando agora a se consolidar, mas é algo que já é muito consolidado faz muito tempo no halal, por exemplo. Então, Sim, então aqui em Portugal, por exemplo, eu vou comprar leite, tem um leite que está escrito assim, de vacas felizes. Então que são vacas que são criadas soltas, sabe? Que comem um sim. pasto, sei lá o que, tem tudo condições. Então eu vejo como que isso é moderno relacionado às coisas que a gente vê. Isso que eu tô falando em termos de Europa. Quando se fala em termos de Brasil, então deve ser muito mais, né? Sim, mas aí é aquele conceito, né? A normativa do Brasil, vamos dizer assim, a Anvisa, o MAPA, eles têm as suas normativas, elas são genéricas. Uhum. Então, a partir do momento que tem uma empresa, por exemplo, que quer ter o certificado da FSI 22000, ela está implementando isso sendo mais rigoroso de acordo com a normativa. Então, da mesma forma, para uma indústria de vegetais, que ela quer implementar o certificado orgânico nela. Então, você vê até essa diferença. Aqui no Brasil, as indústrias elas se certificam para poder implementar algo, porque a normativa já era genérica no Brasil. Então, diferente, por exemplo, não vou dizer assim, diferente, igual que nós estávamos conversando sobre os desperdícios que às vezes pode ocorrer em Portugal, certo? Porque lá aí eles são um pouco mais rigorosos com os alimentos, correto? Sim. Então você vê as saídas são essas saídas que as indústrias elas possuem, Uhum. Maravilha, tá? maravilha. Bom, o que é avaliado? O que é avaliado na auditoria? Além da composição, né, todos os insumos, que é feito toda essa rastreabilidade, de onde que é esse insumo, se esse insumo tem certificado halal, se ele não tem certificado halal, ele pode trazer algum risco para o halal. Então, todos esses pontos eles são avaliados, desde o próprio insumo para a composição do produto até o chamado riscos invisíveis. O que é esses riscos invisíveis? Aí eu vou te perguntar, se eu utilizar uma embalagem, o produto está 100% halal, mas eu usar uma embalagem de má qualidade que causa migração para o produto ele fica halal? Não, perde qualidade, né? Perde qualidade e traz insegurança pode ser prejudicial para a saúde. Então ele já não é halal. Então por isso que a gente também avalia esses riscos que são chamados riscos invisíveis, seja a água, seja a embalagem, seja as graxas de grau alimentícia que eles utilizam, seja os produtos de limpeza que eles utilizam, além também de toda a parte que é feita para você evitar a contaminação cruzada. Por quê? A empresa ela não necessariamente ela precisa ser 100% halal. Uma empresa quer possuir o certificado halal, ela não necessariamente ela precisa ser 100%. Quando eu digo 100% halal, é, por exemplo, se ela produz 100 produtos, esses 100 produtos são certificados. Ela não precisa. Claro, é melhor para ela e para os muçulmanos? Sim. Por que eu falo que é melhor para ela? Porque ela não vai ser necessário tanto cuidado quanto se ela tiver uma produção halal e não halal. Porque a partir do momento que você produz, você tem nesse seu alcance de certificação, seu alcance de produtos, de listados, são 100 e você só certifica 10, você tem consciência que, por exemplo, tem algumas obrigatoriedades para o halal. Ser primeira produção do dia, por exemplo, ter identificação de produção, ser segregado. Então, todos esses pontos, quando você tem essa produção halal e não halal,
elas se comparam um pouco com a produção de produtos alergênicos e não alergênicos dentro da indústria, Uhum. para ficar um pouco mais claro e visível essa diferenciação entre elas. Agora, quando você tem 100% todo o alcance, você não precisa ter todo esse cuidado, Sim, sim. É certo? já um filtro, quando vai começar já tem que ser, né? Quando vai começar Por exemplo, se uma explicando. empresa é 100% halal, velho, tudo que entrar tem que obedecer as normativas. Exatamente. A partir do momento que a empresa também é 100%, então todos os insumos dela devem ser 100%, deve ser halal, todas as embalagens devem ser halal, tudo. Então, assim, você já se adequa à, à sua certificação. Mas aí entra aquele ponto. Mas a certificação halal, ela assim, tem uns requisitos dela religiosos, mas ela é voltada para a qualidade. Então, se sua indústria ela tem o certificado halal, além de seguir e atender os critérios muçulmanos, ele está atendendo os critérios de qualidade. Uhum. Que você vê que não são poucos pontos, não é aquele voltado, só é halal se morreu, vamos dizer assim, se abateu o animal da forma correta. Você viu que ela puxa um pouco mais, ela vai Uhum. um pouco mais a fundo. Legal, legal. E qual que é a vantagem, né, da certificação? A religião muçulmana é a segunda maior, né, do mundo e ela vai atender quase 1,9 bilhões de consumidores. Além dela agregar também o valor no produto final. Por exemplo, se tem um produto que você tem a certificação halal, aquela pessoa, quem tem o conhecimento da certificação halal sabe que aquele produto passou por, vamos dizer assim, uma auditoria, não vou dizer, passou por uma verificação criteriosa, sabendo que tem a qualidade, que tem a segurança daquele produto. Entendeu? Seria da mesma forma que, por exemplo, se você vai comprar um vegetal com uma certificação orgânica, você acha que aquilo ali tem agrotóxico? Não tem. Pode Sim. ter. Você entendeu? É, por exemplo, então todos esses Talvez tipos tenha, né? Mas você não tem nenhuma certeza. na certificação é que eu não sei tanto sobre a certificação Eu também não. orgânica. Você entendeu? Mas assim, eu digo a parte da credibilidade. Claro, A claro. partir do momento que você tem essa credibilidade, então você sabe que você passa isso para ele. Então, por exemplo, na certificação halal, se você colocou o certificado ali halal, você tem a certificação halal no produto, você sabe que aquilo ali não tem derivado de suíno, você sabe que ele não tem a quantidade alcoólica, você sabe que todos esses critérios, seja das embalagens, seja de processo, seja até do próprio colaborador que trabalha ali dentro, você sabe que ele não tá, que ele tá em boas, tem a boa segurança, que ele passou por treinamento de boas práticas de fabricações, que ele tem todo, que ele atende todos esses critérios. É uma confiança que te dá, né? Uma credibilidade. Por exemplo, você Exatamente. compra o orgânico, ele não é pra ter. Pum, não é pra ter. Você vai comprar o que tem certificação halal, você já espera que tenha isso. Então vai ter Você isso. Quer espera. dizer, não espera, que vai ter isso. Vai ter isso. Exatamente. Que você traz essa segurança, você traz ó, não tem nada de suíno, não tem nada de álcool, não tem, por exemplo, os colaboradores, eles não têm trabalho escravo. Então, você envolve todos esses pontos que se garante isso para o consumidor. Maravilha, maravilha. E aí entra um ponto que das indústrias, por exemplo, aqui do Brasil, não diga só no Brasil, mas principalmente aqui na América Latina, elas estão fazendo. Você supera, como está até escrito, supera a barreira para você ingressar em países árabes ou adeptos a, aos alimentos halal. Então, por que eu falo adeptos? Singapura. Singapura é um país adepto aos alimentos halal, mas ela é um país comumente árabe? Não, entendeu? Então, assim, você consegue, a partir do momento que você tem a certificação halal, você consegue ingressar em países que de outro, seja países árabes, você consegue exportar para uma barreira de tantos países que você fica, que é por isso que muitas empresas estão buscando essa certificação. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui a parte da distribuição da população muçulmana. Então a gente vê como que ela é distribuída. Na Ásia, 62,1%. Os países árabes, 19%.
E na América do Sul, né, gente, vamos dizer assim, 0,1%. Então, você vê que a certificação ela pode ser sim mais voltada para exportação, porém, no mercado interno também, ela vai trazer bons benefícios para você. É uma credibilidade a mais, né? Exatamente. E fora que também aqui no Brasil ela possui a população muçulmana. Uhum. Então, ó, o mercado halal. O Afambras, como eu tinha falado anteriormente, ela é líder no mercado e é o maior, e o Brasil é o maior exportador. O Brasil é o maior exportador de alimentos halal para fora. Caraca. Você vê que o Brasil ali está em primeiro, aí em segundo está a Índia, em terceiro está Estados Unidos, quarto está a Rússia e quinto está a Argentina, certo? E os países que mais recebem, né? Cinco que mais consomem os alimentos: Indonésia, Bangladesh, Paquistão, Egito, Nigéria, fora outros que eu posso citar, por exemplo, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então, você vê que o leque que você tem para os países árabes é muito grande. Bom, eu agradeço. Caso tiver alguma dúvida, algum ponto que você queira, eu tô à disposição. Maravilha, maravilha. Acho que, poxa, expandiu muito a minha consciência a respeito sobre isso, porque eu achava que era algo que, por exemplo, fechado ali mais pra carne e é um mundo ali o negócio, né? Então, eu acho que é muito interessante, principalmente a parte que você comentou ali também das coisas que vêm de fora, por exemplo, a embalagem, a água. Por exemplo, se uma embalagem tiver, sei lá, alguma tecnologia de suíno, que, por exemplo, já não seria legal. Não, já não seria, já não estaria nem. Já teria que trocar a fornecedor de embalagem. Uhum. Então, eu não sabia também, pô, meu desconhecimento sobre essa parte suína também. E eu acho que deixou muito claro essa informação toda aí. Acho que foi bem legal, bem interessante. E, e é gigantesco o mercado, né? Então, por exemplo, uma empresa aderir isso é muito mais do que ela tá entrando no mercado, e sim ela também mostrando a sua qualidade e a sua competência para entrar em critérios de rigorosidade, né? Unidade. Exatamente. É exatamente esse ponto que você falou. Além de, vamos dizer assim, os benefícios de mercado que ela pode ter, ela está mostrando a todos que ela tem um sistema de gestão, uma qualidade rigorosa esse sistema de gestão, essa qualidade atende os requisitos halal. Sim, por exemplo, quando você pega um produto, você fala assim, isso aqui tem ISO 22000, você fala assim, nossa, isso aqui é bom. Aí é a mesma Exatamente. coisa do halal, você vai pegar e você vai olhar e falar assim, caraca, isso aqui é bom, é de qualidade. Sim. E é esse ponto. E assim, né, igual o Walter fala, você vê que ela não é só apenas matéria-prima, produto final. Ela vai envolver até o colaborador que está ali na fábrica. Uhum, Vai envolver, por exemplo, até a parte de meio ambiente. uhum, Então, são todos esses pontos que a gente verifica na certificação. uhum. Maravilha, maravilha, muito, muito, muito interessante. E você já está há quanto tempo nessa parte trabalhando com essa certificação? Vai fazer 3 anos. Tô, acho Três que dois anos? anos e 6 meses. Maravilha, maravilha. E suas pretensões é continuar nessa parte e ganhando mais experiência? Sim, eu já falo assim, tipo, penso bastante, mas como eu falei, se inicialmente eu quis trabalhar com isso e eu tô feliz com isso, não vejo motivos para buscar algo fora, eu vejo motivos para buscar dentro e procurar crescer nesse nesse ramo. Sim, porque conforme você vai crescendo ali dentro da empresa, você vai tendo outros tipos de contato, outros tipos de tecnologias também. E eu acredito que você está numa empresa desse porte aí te possibilita um plano de carreira muito, muito bom também. E é uma das vantagens, né, de você trabalhar na área alimentar ali, que na área corporativa de grande escala, que eles te possibilitam ter uma carreira, né? Te dão um planeamento de carreira e isso é muito interessante na área privada.
Sim. Foi igual eu comentei. Eu comecei como estagiário, passei para analista e me tornei auditor. Nesse decorrer de 2 anos e 6 meses. E como foi a sua primeira auditoria? Bom, antes de eu começar propriamente dito, realizar a auditoria, né? Eu passei por uns treinamentos. A gente passa por treinamentos. Eu passo a ser também um auditor observador antes de fazer propriamente. Então, por exemplo, tem 2 auditores, eu estou lá como um terceiro observando todos os passos, todos os documentos que ele solicita. Eu começo a observar, eu não posso interferir na auditoria, eu não posso opinar em relação à auditoria, certo? Mas eu estou ali observando para aprender. Uhum. Então, eu passo por esse processo e depois disso, eu propriamente dito realizo a auditoria. Minha primeira auditoria, ela foi... Estava um pouco nervoso, lógico, né? A primeira auditoria que você vai fazer. Mas ela em si, ela foi tranquila, porque não era um processo complicado. Não era um produto também final complicado. Mas sim que você acaba ficando um pouco. Você tem que parar um pouco. Na primeira auditoria, eu lembro que eu estava tão ansioso, acho que tão nervoso, que eu parava assim, tinha que respirar um pouquinho. Deixa eu ver que documento que eu vou pedir agora. Porque é tanta coisa, você tá tão assim preocupado que você não consegue, vamos dizer assim, planificar os seus pensamentos. Uhum. Só que depois isso foi na primeira. Hoje em dia é mais tranquilo, porque assim, hoje em dia eu conheço o processo. Então, por exemplo, vamos dizer assim, seja de suco, seja de fermento, seja de ácidos, seja de aromas, você já tem um conhecimento prévio, que por exemplo, o curso ele te dá esse conhecimento prévio, o curso de engenharia de alimentos, certo? Ele te dá o conhecimento prévio de aroma, ele te dá o conhecimento prévio de, por exemplo, até de carnes, que nós fizemos, eu não lembro se você estava, eu lembro que o pessoal da sua turma estava nessa matéria de Acho que carne da faculdade. eu não fiz. Eu lembro que a Bárbara tava nessa matéria de carnes, o pessoal da sala tudo tava, a gente fez essa matéria de carnes. Então, assim, ele vai te trazendo um conhecimento prévio, que aí você tem que se adequar a esse conhecimento prévio voltado para os que são os requisitos halal e para a segurança de alimentos, e juntar e ver, meu, aonde eu vou buscar. Aí você começa a criar sua trilha de auditoria. Maravilha, maravilha, maravilha. Você vai pegando o background ali, entendendo como funciona também, né? Então, com o tempo, como tudo, vai ficando mais claro e você vai ficando mais experiente também. Exatamente. Mas, por exemplo, se você quiser chegar lá com uma lista de coisas assim, você pode ou você tem que ter um plano assim, Não, eu tenho um plano de auditoria, Uhum. e já, claro, ele varia dependendo do segmento, como eu tinha falado, mas a gente já tem um plano meio que pré-estabelecido em relação a esse plano. O que vai, e as documentações geralmente são sempre as mesmas, mas você pode pedir a mais ou a menos. Como que seria isso, esse a mais ou a menos? Você chegou numa empresa, aí que entra a questão de trilha. Então, eu vou dar como que eu vou dar um exemplo? Você está numa empresa que aí, por exemplo, você pediu os dois últimos, vamos ver, os dois últimos descartes de resíduos, certo? No primeiro, ele te entregou um MTR e um CDF. O MTR é o Manifesto de Transporte, né? Que você está transportando, que a empresa X está transportando aquele resíduo. Aí o CDF é a certificação de destinação final, que a tal empresa ela destinou corretamente o resíduo, certo? Então ela te entregou isso. Já na segunda, ela te deu um recibinho de, por exemplo, aquilo levou o resíduo embora. Uhum. Aí você pergunta, aí você olha, mas por quê? O que aconteceu? Você procura entender o que é que aconteceu nesse meio tempo. Que é aí que entra a investigação. Você tem que ter aquele tato de tipo, meu, saiu do padrão. O que aconteceu? Tipo assim, era para te Não entregar tá. um documento bonito, grande, e ela te dá uma folhinha pequenininha, assim. Exatamente, foge do padrão. Mas aí também não adianta eu falar, mas e tem empresas que realmente só entregam recibos. Mas é porque aí depende de cada empresa. Tem empresas que querem estar num sistema de qualidade e tudo. Igual eu falo, tem empresas que está todo o sistema de qualidade numa plataforma. Tem empresas que têm um sistema de qualidade tudo em pastas ainda, que tá ali os procedimentos. Então, assim, depende muito. Você tem que saber o nível que você tá, o nível da empresa que você vai auditar de acordo com ela. Uhum.
Maravilha, maravilha. Depende da escala também da empresa também, né? Se é uma empresa gigantesca, provavelmente ela vai ter tudo mais fácil para ela, tudo digitalizado, tudo. Não sei também. Olha, isso Não varia. sei, Isso daí varia, né? varia. Isso Varia, daí né? varia. Varia porque às vezes também. Isso pode variar muito, porque tem empresas que podem ter, por exemplo, ser de grande escala, de grande porte, mas que o documento em si ela não fica em posse dela. Então, Uhum. por exemplo, a parte de resíduos ela vai ficar só no setor do meio ambiente. Então, assim, o sistema mesmo de qualidade ela não tem aquele acesso ao setor de meio ambiente. Entendi, entendi. Então, você tem todo essa destrinchamento de documentação. Maravilha, maravilha. E se eu tenho duas perguntas para você, relacionados não especificamente à certificação e o seu trabalho, mas, por exemplo, se tem algum aluno assim que gostaria de trabalhar com essa parte de certificação e ele tem origem muçulmana também, o que você recomendaria para ele? Ó, Por exemplo, aí você tocou num ponto, o aluno da graduação, por exemplo. você tocou num ponto que é até importante eu abrir antes de comentar. Primeiro, se quer poder trabalhar com esse processo de certificação, seja ele muçulmano ou não, ele pode. A questão é que para ser auditor, ela já deve seguir os requisitos para ser muçulmano, Uhum, certo? Então, assim, qualquer pessoa pode sim trabalhar. Para ser auditor, já para esse segmento, ela deve ser muçulmana. Agora, se tem, por exemplo, estudantes que são muçulmanos e querem seguir nessa área, eu digo para eles, estudem. Porque, principalmente, eu digo isso que foi uma coisa que, se todos pensassem dessa maneira, seria mais fácil. Não é porque você se quer se tornar um auditor, você tem que procurar querer aprender. E para você aprender, você tem que ir atrás. uhum. Porque não adianta, por exemplo, você chegar a querer opinar de um processo, mas que você não tem conhecimento desse processo. Vai ficar feio para você, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, você tem que saber aonde você está pisando e saber o que esse passo vai te exigir. Uhum. Maravilha, maravilha. E outra questão, é que eu gosto de abordar essa parte da galera que está na graduação ainda, porque creio que são as novas gerações, né? Então, essas novas gerações é de importância, eu vejo, a gente tentar alertar e dar alguma dica, por exemplo. Porque o pessoal que já se formou, já cada um acaba seguindo o seu caminho já, né? Mas esse pessoal Sim. ainda da graduação, eles estão ainda à procura de respostas ainda. Então, eu sei que, por exemplo, para você mudar a sua graduação, não adiantaria nada, porque se você tudo que você fez te possibilitou estar aqui hoje. Por Sim. exemplo, tudo. Por exemplo, desde o começo você não se focou em estudar o halal, você foi ampliar seu horizonte de processos, de conhecimento, seja científico ou do que for. Mas o que você recomendaria, por exemplo, para a galera ali que está durante a graduação? Por exemplo, eu vejo que tem muita gente que acaba trabalhando, por exemplo, faz um TCC desenvolvendo um produto. E, sei lá, vai desenvolver sei lá, uma bebida de gengibre. Certo. Mas o que acontece? Eu vejo, na minha percepção, que o pessoal acaba desenvolvendo ali o produto, mas não foca, por exemplo, em outras coisas. Por exemplo, como você escalar isso, como que você a viabilidade disso, isso tentar tipo assim sair do laboratório, sabe? Tá. Por exemplo, eu vou produzir um produto, eu produzo o produto, desenvolvo ele, mas eu não consigo escalar ele, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, não tenho conhecimento de viabilidade às vezes, não tenho conhecimento de marketing ou só para ali. Então, por exemplo, se eu fosse recomendar para alguém que fosse desenvolver algum produto durante a faculdade, seria para tentar desenvolver ele, mas tentar deixar ele mais próximo da realidade. Então, como assim Eu deixar? entendi. Você entendeu? Tipo assim, colocar o espírito que você vai abrir uma empresa disso. Então, o que você precisa? Poxa, você vai fazer uma cerveja, uma bebida de gengibre. Como que é a legislação? Como que é isso? Como que é viável? Isso aí gera resíduo? Isso... Enfim, eu daria essa dica. De acordo com o meio que eu tô.
tá? De Tá. acordo com o meio que eu tô, de acordo com o que eu vivi aqui e conheci. Pra você, como seria uma dica que você daria para um aluno, por exemplo? Tá. Aí eu vou abordar 3 pontos. Primeiro, se, por exemplo, esse aluno ele teve a capacidade de desenvolver, vamos dizer assim, um suco de gengibre, certo? Como você falou, ele tem a capacidade de desenvolver um suco de caju. Então, ou seja, se ele tem a capacidade de desenvolver produto. Agora, do que é, fica a escolha dele. Então, ele já é a primeira percepção que ele tem que ter. Se ele gostar disso, entendeu? Segundo ponto é, a partir desse momento que ele sabe desenvolver, ele tem que saber para quem que vai ser o consumidor daquele desenvolvimento que ele está fazendo. O público-alvo. Exatamente, o público-alvo. E aí entra o inverso, assim, eu falo das empresas. As empresas geralmente elas têm um setor comercial que faz isso daí. Mas aí entra um ponto que você falou, se o estudante ali sozinho, eu acho que ele tem que já começar a ver a parte de empreendedorismo. Ele vai ter que ligar nesse ponto. E eu não digo assim apenas, tem que saber de tudo. Nossa, eu tenho que saber até comércio. Você não precisa saber de tudo. É aquela coisa que eles falam. Se você souber contratar também, se a partir do momento de onde você está na sua vida, se você souber contratar, você está sabendo contratar a pessoa que você está contratando que vai fazer essa parte. Você entendeu essa sacada? Então, assim, Exato. você não precisa necessariamente saber de tudo. Você tem que saber de tudo um pouco. Agora, tudo bem feito já é um outro ponto. Ah, então é especialista, né? Exatamente. Então Você entendeu? eu acho que, por exemplo, aqui a gente abordou dois caminhos. Se você quer ser uma pessoa mais generalista ou especialista. Então, por exemplo, Exatamente. pode Mas falar. aí, desculpa te cortar. Mas aí você falou uma pessoa generalista seria a que desenvolve produto, certo? Sim. Mas ela é uma especialista em desenvolver produto. Sim, claro, claro, claro. Então, assim, ela desenvolve diversos tipos de produto de uma forma geral, mas ela é especialista em desenvolver produto. Então, ela acaba também saindo desse âmbito generalista e se informa num especialista Sim. genérico. Eu vi um livro que se chama Por que generalistas vencem no mundo de especialistas? Isso é Eu já muito até imagino. interessante. Isso é muito interessante porque a engenharia ela te dá um pouco de tudo. Sim, E eu acho que a importância do engenheiro é ele saber um pouco de tudo também. exatamente. E ele tem, é lógico, ele tem as suas skills ali que ele domina mais, que ele domina menos ali, mas eu acho que essa percepção, por exemplo, do todo é muito importante. De tudo um pouco. É igual eu falo, se você souber de tudo um pouco, você não precisa ser especialista. Se você souber de tudo um pouco e saber aonde você ir, se você precisar aprender um pouco mais, faz toda a diferença. E ninguém fala que não é feio não saber. Por exemplo, você sabe responder isso? Não, não sei. É feio se depois de 3, 4 vezes você não tem ido buscar atrás a resposta. Então, Maravilha. é essa skill que eu acho que, assim, as pessoas devem ter, mas principalmente os engenheiros têm, que é o ponto de saber resolver o problema, saber buscar a solução. E nesse meio tempo que você acabou a universidade e começou a ingressar, que ingressou ali no mercado de trabalho, qual que foi o seu maior aprendizado? Hum, o maior aprendizado agora você pegou fundo. É não ficar cômodo. Aham. É sempre buscar aprender. É assim, é você ter o pé no chão, saber que. Porque igual eu vou dar um exemplo. Cara, eu vou dar uma situação, não é nem um exemplo, uma situação. Você tem aquele cara que, mestre cervejeiro, que bebe cerveja, por exemplo, todos os dias é PhD em beber cerveja, conhece a cerveja como ninguém. Tá lá produzindo a cerveja dele. Aí vai chegar um recém-formado em engenharia de alimentos. Vai chegar pro cara lá, o cara faz a cerveja, todo mundo gosta, faz mais de 20, 30 anos. Vai chegar o engenheiro de alimentos que acabou de se formar aqui e falar: você tá fazendo errado, tem que fazer assim, assim, assado. Meu, você tá falando isso pro cara que tem toda a credibilidade de 30 anos fazendo tal processo, tal função, conhece. Então, assim, não é porque você fez aquilo que você sabe. Você entendeu? O que, Sim. o que a gente vê, às vezes, na teoria é diferente que na prática.
Claro, claro, claro. Isso que eu falei, por exemplo, da parte da cerveja, se envolve a qualquer tipo de processo, qualquer tipo de produto. É tipo assim, você vai naquela tiazinha que faz doce de leite que nunca estudou na vida. Ela faz o melhor doce de leite do mundo e você quer falar de reação de Maillard com ela. Ela fala assim, sai Exato. fora, sai fora. Ah, o que que é isso? Ela vai perguntar o que que é isso. É, Tipo, vai falar, não, faz isso para não escurecer tanto por causa da reação de mar. Ela vai olhar para você. Hã? Então, assim, é você saber também, tipo, literalmente, como eu falei, não é porque você é formado que você sabe. Você tem que buscar aprender, sempre. Por exemplo, eu nunca trabalhei em indústria nem nada assim, mas o pessoal fala que quem você mais aprende sobre as coisas, sobre o processo, são os colaboradores, pô. Então, porque são eles que estão vivendo o processo, são eles que conhecem as coisas, são eles que sabem como funciona, como que a roda Como que gira. funciona? Exatamente. Maravilha, Jamal. Olha, muito obrigado aí pela sua disposição. A gente trocou, acabou de dar uma horinha certinha aqui de bate-papo. Foi bem, bem legal, foi muito interessante. Agradeço aí pela sua disponibilidade, Agradeço pela, o convite. pelo seu tempo. Com certeza meu respeito por você aumentou muito mais agora, principalmente por ver quem que você se tornou aí e os lugares que você tem alcançado. Acho que com certeza você será um grande profissional ali na área que você escolher, porque eu acredito que você tem uma coisa que é muito forte, que é a garra, sabe? Acho que você tem que ter garra e ter tesão pelas coisas que você está disposto a fazer. E você é um cara que eu vejo que você tem muito isso e muito obrigado aí pela participação. Não, Carlos, eu que agradeço o convite, o bate-papo. A gente nunca parou, na verdade, desde a época da faculdade, a gente nunca parou de trocar aquela ideia, de ficar É, conversando sobre os pontos. Então, assim, também eu sei sei que você também é um cara que não desiste, que vai atrás. Então, acho que, assim, não apenas voltada pra gente, eu acho que qualquer pessoa ela não pode ser cômoda. Falo muito desse comodismo das pessoas ficarem cômodas e aceitarem aquilo que tá ali porque querem. É sempre você tem que buscar maneiras. Você tem o controle da tua vida. Você tem o controle do seu pensamento, você tem o controle do seu cérebro. Então, cara, se você pode ir atrás, vai. sim. Vai descobrir o seu limite. Cara, o corpo humano, você sabe o limite do corpo humano? Eu não sei, porque eu nunca cheguei no limite. Então, assim, vai descobrir. Ir pra cima, né, velho? Ir pra cima e se você é um cara. Porque assim, eu acredito que. Eu, por exemplo, não vejo comodismo mal. Se você, pra você tá bom, beleza. Mas se você é o tipo de cara que você tem vontade e você quer alguma coisa e você se submete ao comodismo, aí você vai ser uma pessoa frustrada. Exatamente. Aqui é aí que tá o ponto. O comodismo, ele é ruim pra pessoa que quer mais. É, É aquela pessoa que, nossa, como que eu queria isso? Tá, levanta e faz. Ai, não. Sabe? Mano, exato. E você entendeu? eu acho que isso é algo ruim, sabe? Por exemplo, por exemplo, querer muito e fazer pouco. Então isso vai te gerar frustração e não é algo legal. Exatamente. Concordo E, com você. é por isso que temos que, se você tem a vontade de fazer alguma coisa, acredita e vai e faz, não é não? Exatamente. E não dá ouvidos pra ninguém, vai, segue, confia. Fala, a vida é uma só pra você ficar indeciso. Toma a decisão logo do rumo da sua vida. Maravilha. Então deixa um recadinho aí pro pessoal aí, Jamal, pra gente finalizar essa aí, onde que o pessoal consegue te encontrar, se tem algum e-mail aí, como que tá? Bom, pode me encontrar pelo WhatsApp, que eu deixei o meu número no slide. Vou Cuidado, até hein, se mostrar. vídeo bombar, vai 1.000 pessoas começar a te chamar aí, hein? Mas as pessoas também podem me chamar via Instagram, Jamal Arati. Facebook também, Jamal Arati. Tudo Jamal Arati. No LinkedIn também tem esse ponto. A pessoa quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, fica tranquilo, eu estou à disposição aí. Não garanto responder na hora, eu não sou uma pessoa que tá sempre no celular. Então, precisar, tamo aí. Então valeu, Jamal. Muito obrigado aí. Valeu, Carlos, obrigado.